E o tema da palavra é: o tempo é hoje, a hora é agora. Amém? Marcos 10, 46, 52. Eu não tinha passado para a mídia, eu vou dar um... Irmãos, às vezes, eu não sei vocês, mas eu começo a dar desculpa para não estar vivendo aquilo que o Senhor prometeu que eu viveria. E o Senhor me deu essa palavra e me trouxe hoje aqui para te dizer que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tanto que você acha que precisa esperar para receber o seu milagre, Jesus está aqui nessa noite, então o tempo é hoje e a hora é agora, porque aquele que pode fazer tudo por você, ele marcou um encontro com você nessa noite. Então a Bíblia vai falar assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meu irmão, quando a Bíblia vai falar Bartimeu, Bartimeu não era o nome dele. Bar quer dizer filho, Timeu era o nome do pai. Então a Bíblia aí ela dá uma andada em círculos, que ele vai falar que ele era filho de Timeu, Bartimeu. Então ela só está te explicando. Então esse cego, ele não tem o nome dele apresentado na Bíblia. Porque a Bíblia, às vezes, ela não está interessada em te dar um fundamento muito específico. E não era para você saber o nome dele, mas é para você entender o tamanho da fé daquele homem. Ele estava sentado no meio do caminho, ele era cego, ele estava pedindo esmola e ele não podia fazer nada sozinho. Ele não tinha acesso ao templo, ele não tinha acesso às ruas da cidade. Então ele ficava sentado à porta, no caminho. E ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia vai falar que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então aquele cego, ele teve acesso àquilo que podia ativar a fé dele. Ele ouviu falar de Jesus. Então, quando Jesus passava por aquele caminho, ele entendeu: hoje é a minha chance, a minha hora é agora. Eu não sei se ele vai passar por aqui mais uma vez, mas hoje Jesus está passando por esse caminho e hoje eu vou receber o meu milagre. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está aqui e hoje é a hora, é o tempo, ele está aqui, ele quer te abençoar. Você pode sair nessa noite com o seu milagre na mão. Tudo vai depender da sua fé. Amém? É lindo você entender que ele não esperou a condição perfeita para ele clamar. E deixa eu te dizer, talvez nunca exista a condição perfeita para o seu milagre chegar. Se você ficar esperando tudo se alinhar para você receber o seu milagre, talvez você nunca vai receber. Imagina só, aquele cara cego, sentado na beirada do caminho, sem ninguém para ajudar, mendigando, e uma multidão separava ele de Jesus. Ele podia estar sentado ali e dizer: ah, mas eu já sou cego mesmo, eu estou acostumado com essa vida, não tem nada que eu possa fazer, tem uma multidão que me separa de Jesus, então eu vou permanecer aqui. Mas ele olhou para as circunstâncias e ele disse: essa é a minha única oportunidade de receber o meu milagre.
Então não importa se existe uma multidão, não importa se não está favorável, não importa qual é a dificuldade que eu tenho no meu caminho, a minha vida está difícil. Então agora eu só tenho uma chance, e a minha chance é fazer um barulho tão grande ao ponto de eu conseguir acessar o meu milagre. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, a gente tem vergonha de abrir a boca e clamar, a gente tem vergonha de chorar, a gente tem vergonha de se derramar aos pés do Senhor, mas não existe barreira, não existe tempo, não existe nada que te impeça hoje de entrar na presença do Senhor e de clamar pela tua vitória, de clamar pelo seu milagre. O Senhor não faz acepção de pessoas, a única coisa que Ele requer de você é a sua fé. E Bartimeu, ele fez isso. Ele se apegou à fé dele, ele começou a clamar e ele dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava: cala a boca, fica calado. Quantas das vezes a gente dá ouvido para as pessoas que estão ao nosso redor e vai dizer assim: olha, o teu milagre é muito grande, olha, mas isso daí é impossível, olha, mas será mesmo que vai acontecer? Olha, mas será mesmo que é o momento? Calma, talvez se você esperar mais um ano, calma, talvez Deus precisa fazer na vida de outra pessoa primeiro. Meu irmão, não existe na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, não tem um momento que alguém chegou para Jesus com fé, fez o pedido e Jesus falou: olha, eu não quero te curar, não é o momento, você não está pronto. Todas as vezes que se apresentaram diante de Jesus com fé, o milagre aconteceu. Você não vai ver nenhum registro na Bíblia dizendo que Jesus não operou o milagre. Você vai ouvir, no entanto, falar assim: naquele lugar fez poucos milagres porque não havia fé. Então hoje, se a sua fé está firme em Jesus, nada te impede de sair por essas portas carregando o seu milagre. Tudo o que você precisa é se posicionar, mas se posicionar de verdade. Sabe, porque muitas das vezes a gente ora, pede ao Senhor, mas no fundo do nosso coração a gente está dizendo: talvez não é a hora, talvez não é o momento, talvez o Senhor não quer abençoar. Não existe ninguém que se chegou até Jesus, que clamou, que pediu, que voltou da mesma maneira que chegou. A Bíblia vai falar que a palavra do Senhor não volta vazia, antes faz o que apraz o coração dele. Então não existe nada que te impeça nessa noite de alcançar o seu milagre que não seja a sua fé. E Bartimeu, talvez ele não tinha uma visão clara disso, mas ele fez o que ele podia. Tudo o que ele podia era gritar, e ele gritou com todo o fôlego que ele tinha. E quando as pessoas disseram: para, você vai incomodar, para de gritar, ele gritava mais alto. Sabe, às vezes a gente chega num momento de desespero na nossa vida que tudo que resta é gritar. E aí, quando você não tem mais para onde correr, quando não tem mais nada que você pode fazer por você mesmo, e então a gente começa a ter fé e entregar nas mãos do Senhor. Nessa noite eu te convido, antes de você chegar nesse momento de desespero, entrega nas mãos do Senhor agora. Hoje é esse o momento. Começa a clamar, começa a entregar e diz: Senhor, é só o Senhor que pode fazer. É o Senhor que tem a solução para o meu problema. Se não for o Senhor, não existe outra maneira de eu voltar para casa diferente. Então, Pai, começa a agir. Começa a derramar sobre a minha vida a tua vontade. Pai, eu vou testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Através daquilo que o Senhor fez na minha vida, outras pessoas serão alcançadas. Começa a entender que o que você está gerando é testemunho. Vocês viram a Alexia vindo aqui em cima hoje dar o testemunho dela, mas isso começou lá atrás. Quando a gente começou no Hope, a gente ensinava para ela: filha, pede que Deus faz, pede que Deus faz. E talvez você ouviu e disse assim: ah, mas foi só um visto. Não, foi a ativação da fé dela, porque hoje ela entende que o Deus que responde nas coisas pequenas, responde nas grandes. Essa noite eu vim aqui para ativar a sua fé. Eu quero que você saia daqui entendendo que não existe limite, não existe trava, não existe nada que o Senhor não possa realizar na sua vida. A gente gosta às vezes de colocar Deus em caixinhas.
E dizer, isso aqui Deus pode fazer, isso daqui não. Ah, isso daqui é um milagre alcançável, esse daqui não. Há pouco tempo a gente teve a conferência do Espírito Santo lá em Alphaville, e nós tivemos um paralítico voltando a andar. Meu irmão, se isso não ativa a sua fé para entender que Deus ainda faz, eu não sei o que mais vai fazer você entender isso. Existe milagre disponível essa noite para mim e para você. E o que acontece é que Jesus escuta o clamor dele. E quando Jesus escuta o clamor dele, ele manda chamar. E aí, aquelas mesmas pessoas que gritaram para ele, disseram, olha, fica caladinho. Agora elas têm que virar para ele e falar, vai lá, o mestre está te chamando. Olha, você ganhou uma audiência com Jesus. Você ganhou um tempo com aquele que pode realizar os teus problemas. Você ganhou acesso àquele que a palavra dele muda a sua história. Então Bartimeu levanta, ele joga a capa dele. Ele está dizendo, olha, eu não vou voltar para aquele lugar. Porque no meio de uma multidão ele não ia achar a capa de volta. Cego? Ele tinha que ter certeza que ele ia ser curado, porque ele largou aquilo que ele tinha de bem, e ele falou, peraí, que isso daqui não vai me impedir de chegar até Jesus, eu estou deixando para trás, e agora eu caminho em direção àquele que pode mudar a minha história. Então ele chega até Jesus, e parece óbvio qual que é o problema daquele rapaz. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E eu comecei a perguntar e pensar e falar, Senhor, por quê? Por que o Senhor perguntou? Era tão óbvio. E ele falou comigo assim, Thaís, existem coisas que são óbvias para mim, mas nem sempre é óbvia para você. Eu falei, eu não entendi. Ele falou, às vezes você chega para mim me pedindo algo que você não precisa. E aquilo que você realmente precisa, você deixa de lado. Às vezes você me pede aquilo que você pode fazer. E aquilo que eu posso fazer, você deixa no lugar do esquecimento. Então Jesus pergunta para ele aquilo, o que você quer que eu te faça? Para que ele possa verbalizar e ser mais ativado pela fé. Às vezes está faltando, meu irmão, você se posicionar dentro da sua casa, levantar as mãos e dizer, Senhor, a porta vai se abrir, porque o Senhor disse que o Senhor era a porta. Senhor, o meu marido vai ser salvo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, a provisão vai chegar na minha casa hoje, porque eu declaro as bênçãos do céu sobre a minha casa. Senhor, os meus filhos serão transformados, porque a Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor. Senhor, eu serei curada, porque a Bíblia vai falar que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu não sei o que você precisa começar a declarar, mas eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer ouvir a sua posição de fé. A Bíblia vai falar assim, crie, por isso falei. Crie, por isso eu profetizei. Comece a profetizar. Para de usar sua boca só para falar que é difícil, só para falar que não tem jeito, só para falar que não é a hora. Comece a usar a sua voz, a sua boca e a sua autoridade para declarar as palavras do céu sobre a sua vida. Para. Às vezes a gente está procurando as nossas resoluções, a resolução dos nossos problemas em outros lugares, e tudo que o Senhor quer é que você se posicione. É você. A Bíblia não vai falar que o pai de Bartimeu estava lá. A Bíblia fala que Bartimeu estava lá sozinho. Ele não precisou de ninguém. Quando ele resolveu se posicionar na frente de Jesus, quando Jesus chama, a multidão ajuda. Às vezes você está aí esperando a muleta para te ajudar a chegar lá, mas quando o Senhor te chamar, Ele vai te dar os recursos para se apresentar diante dEle. Então Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E ele vai falar, Senhor, eu quero ver. E Jesus vai declarar para ele, e o mais legal é que primeiro Jesus declara e depois ele é curado. Primeiro Jesus fala com ele, a sua fé te salvou.
E a Bíblia vai dizer, imediatamente, ele voltou a ver. Imediatamente, ele voltou a ver. Você não precisa sair daqui para esperar a sua bênção chegar. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que imediatamente o Senhor pode entregar a sua bênção na sua vida. Eu estou aqui para declarar que quando você sair daqui, você vai receber ligações que vão mudar a sua história. Eu estou aqui para profetizar que portas serão abertas, que quando você passar por essa porta, a sua história será mudada, a sua história será diferente, que você vai voltar para contar dos milagres que o Senhor fez. É hoje, é agora, você não precisa voltar, você vai seguir a Jesus a partir de hoje vendo, porque essa noite Ele marcou para realizar o seu milagre. O dia é hoje, meu irmão, a hora é agora. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite. E eu vou te dar 2 minutos. E nesses 2 minutos você vai começar a declarar como já é. Deixa eu te contar uma coisa interessante. A Bíblia, ela foi escrita em 2 tempos. Passado e presente. Não tem futuro. Então, quando a Bíblia vai falar lá com Abraão assim, eu te farei pai de multidões. Deus está dizendo, eu te fiz. Você é. A Bíblia chama a existência as coisas que ainda não são, como se já fosse. Então você vai fechar os seus olhos, você vai abrir a sua boca e você vai chamar a existência o que não é, como se já fosse. Senhor, eu já estou gerando um filho. Senhor, minha porta de emprego já está aberta. Senhor, quando eu sair daqui, o meu documento vai estar me esperando lá. Pai, enquanto eu sair daqui, o Senhor já resolveu o meu problema. Comece a dizer, comece a chamar a existência aquilo que já existe no céu. Os céus estão aqui nessa noite para ouvir a tua declaração. Então comece a declarar, mas declare com fé, porque a tua fé, ela é a motivação, ela é a força motriz por trás do seu milagre. Não existe nada que possa impedir aquele que entendeu que Ele pode todas as coisas naquele que o chamou, aquele que entendeu que tem acesso às heranças eternas, aquele que entendeu o Filho de quem é. Oh, meu irmão, comece a declarar e comece a dizer, Senhor, muito obrigada porque eu recebi o meu milagre nessa noite. Senhor, muito obrigada porque o Senhor parou a multidão para me ouvir. Senhor, muito obrigada porque o Senhor passou na minha vida nessa noite e as coisas foram mudadas. Senhor, eu declaro, oh Deus, que nós ouviremos testemunhos de hoje. Senhor, eu declaro sobre o teu povo as bênçãos do céu. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir, venha sobre o teu povo com poder e com glória. Deus, eles estão aqui nessa noite porque eles acreditam que o Senhor é aquele que pode fazer, que o Senhor é aquele que fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, Deus, nessa noite nós declaramos, nós liberamos uma palavra do céu sobre a vida deles. Ore cantará. Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Meu irmão, essa é uma noite profética. Em ambiente proféticos, vidas são mudadas, destinos são mudados. Eu não sei o que você veio procurar aqui essa noite, mas eu sei que você encontrou com Jesus. Eu sei que você encontrou com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Jeová Rapha, aquele que cura. Se você veio procurar cura nessa noite, você encontrou com Jeová Rapha. Se você veio procurar uma provisão, o Jeová Jireh está aqui nessa noite. Ele é aquele que provê. Oh, meu irmão, não existe impossível para Deus. E não precisa do tempo, porque o tempo se submete ao nosso Deus.
A Bíblia vai falar que um dia é como 1000 anos, mas ela também vai dizer que 1000 anos são como um dia. Então aquilo que poderia levar uma eternidade para ser feito, o Senhor pode fazer na sua vida nessa noite. Oh, aleluias. Oh, que o Senhor possa te abençoar. E que a sua fé hoje tenha sido ativada. Que você saia daqui hoje clamando todos os dias pelas misericórdias do Senhor, sabendo que Ele está pronto para ouvir a sua oração, que Ele está pronto para responder ao seu chamado imediatamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.